Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Cristo vive em mim. Alto, eu desisti, eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim. E os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. Vamos lá, gente. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Sai do chão pra glória, vai. Vou alcançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou alcançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Agora eu quero ver as palmas lá em cima, vocês cantando, vai. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos lá, oh, seja glorificado aqui, meu Deus. Receba poder agora, irmão. Receba poder agora, minha irmã. Poder para vencer a luta, poder para vencer a batalha, a adversidade, seja ela qual for. Aleluia, 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 aleluia. E se eu cair, canta. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, oh, a tua graça me alcança, e o teu poder. Vamos aplaudir a Jesus. E se lá em cima das palmas, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu. Quero ouvir vocês agora, vai. E se eu cair, e se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa. Só igreja. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, na minha fraqueza. Vamos aplaudir Jesus. Mais forte, bate palma e dá glória a Deus. Bate palma e fala aleluia. Bate palma e dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Obrigado, Jesus. Bem forte para o Senhor. Aleluia. Irmãos, glória a Deus, olha. Que o Senhor abençoe você, o Espírito Santo trouxe você para essa reunião, então fica comigo, porque certamente Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal que está aqui na igreja, está todo mundo na fé, né, meus irmãos? Irmãos, a palavra de Deus diz que nós temos que honrar a Deus. Deus quer ser honrado. Malaquias 1,6, eu tenho repetido aqui já há algumas semanas. O filho honrará o pai.
O servo honrará o seu senhor. Aí Deus, ele pergunta, ele questiona: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, cadê o respeito para comigo? Deus quer ser honrado. E eu já disse para você, a Bíblia fala lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 30, que aquele que honra a Deus vai ser honrado. Honre a Deus que vai ter honra para você. Diga amém. Agora eu queria explicar hoje para você na palavra que nós honramos a Deus, nós honramos ao Senhor, honrando algumas pessoas. Como assim, pastor? Honrar homens? É isso mesmo que você está ouvindo. Vamos lá, primeiro, vamos para Colossenses, por favor. Capítulo 3. Colossenses, capítulo de número 3. Vai lá, por favor. Nós vamos ler o versículo 23 e o versículo 24. Bendito seja o nosso Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e verso 24. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Olhem para mim, irmãos. Eu ouvi uma história há uns anos e eu achei essa história muito interessante. Diz que um homem, um senhor já, ele trabalhou, irmão, dedicou a vida toda dele trabalhando para uma empresa de construção. E ele era um bom construtor. E depois de muitos anos, quando ele já estava para se aposentar, ele chegou para o patrão dele, para o chefe dele, dono da empresa, que tinha muita estima por ele. E ele disse assim: olha, doutor, eu queria falar para o senhor que eu já estou cansado, eu vou parar, já quero ver meus direitos. E o patrão dele, o chefe dele, falou para ele assim: vamos dizer que o nome desse homem fosse José. O seu José, eu sei que você está ansioso por descansar, tirar suas férias, se aposentar, ficar com a família, mas eu queria te pedir uma coisa. Tem uma casa em tal lugar que eu preciso muito que alguém construa, e eu queria que fosse você. E ele disse assim: mas sabe o que é, doutor? Eu estou precisando descansar. Não, mas vai lá, rapaz, faz mais esse serviço para mim. E o tal do seu José saiu desgostoso, saiu bravo do escritório do chefe dele e disse: puxa vida, me escravizaram a vida inteira, agora que está na hora de eu descansar, eles ainda vão me fazer trabalhar mais um pouco. A casa que ele ia construir era uma casa para 3, 4 meses de trabalho. O serviço de 3, 4 meses ele fez em menos de 2. Fez correndo. Vocês entenderam, amém, pessoal? Vamos falar assim, fez de qualquer jeito. Ele não botou o prumo para ver se estava retinha a parede, sabe? Não, se ficar com barriga a gente conserta na tinta. Aquela coisa que você já deve ter visto por aí. Quando ele terminou, ele foi entregar o serviço pro chefe dele, falou: doutor, está pronta a casa. E o chefe dele olhou e falou: mas já? Eu fiz rapidinho lá, deu certo. Vamos lá para a gente ver. E o tal do seu José ficou meio sem graça, porque ele sabia, e o patrão dele sabia. Na hora que ele batesse o olho, o chefe dele era experiente, ia ver as imperfeições. E quando ele olhou, ele viu que realmente o serviço tinha sido mal feito, ficou de qualquer jeito. Ele bateu o olho e falou: puxa, ô seu José, essa casa aqui foi o senhor mesmo que fez? Como quem diz: puxa, o teu trabalho é um trabalho de tanta qualidade, e agora você está entregando isso? Aí o seu José olhou para ele e falou assim: doutor, o senhor me desculpa, eu queria descansar, eu queria sair logo, então foi o que deu para fazer. O chefe olhou e falou assim: tá bom, cadê a chave da casa? O seu José foi lá, pegou, deu na mão do chefe. O chefe falou: abre a mão, José. Por quê, doutor? Abre a mão. Pegou a chave e colocou na mão dele. Falou assim: isso aqui era um presente da empresa para você. Você trabalhou tantos anos e a gente queria te dar um presente e a gente decidiu que ia te dar uma casa. Você não sabia, mas você estava trabalhando na sua... O seu José olhou para ele, coçou a cabeça e falou: poxa, doutor, se eu soubesse que era para mim, eu teria o quê? Teria caprichado, eu teria feito melhor. Irmão, às vezes você pensa que você está fazendo as coisas para os outros, mas na verdade tudo que você está fazendo é para você. Porque a Bíblia diz que nós servimos a Cristo em tudo que nós fazemos. Você pensa, minha irmã, que você faz as coisas para o seu marido, mas na verdade você está fazendo para Deus. Você pensa que você está fazendo para o seu professor, para o seu chefe, mas na verdade tudo que você faz é para Jesus e é dele que virá a sua recompensa.
É dele que virá o galardão. Olha o que o Espírito Santo está falando, ó. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Eu sempre cito aqui para vocês, Mateus 25. A Bíblia fala, Jesus falou sobre o juízo final. Ele diz que ele vai separar as ovelhas à direita, os bodes à esquerda, e ele vai dizer para os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, eu tive frio, vocês não me vestiram, eu estive doente, vocês não foram me visitar. E os que estiverem à esquerda vão dizer: mas Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, com frio? E quando que a gente deixou de fazer qualquer coisa pelo Senhor? E o Senhor vai dizer para eles: quando vocês deixaram de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. Da mesma forma, ele vai olhar para os que estiverem à sua direita e ele vai dizer: venham benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive frio, vocês me vestiram, eu estive preso, estive doente, vocês foram me visitar. E nós que estivermos à direita, porque eu vou estar lá, quem vai estar lá também, diga glória a Deus. Vai dizer: mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim, com fome, com frio? Quando que a gente te viu enfermo, prisioneiro, e a gente fez qualquer coisa pelo Senhor? E o Senhor vai dizer: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Talvez você não tenha entendido isso bem ainda. Você serve a Deus servindo ao próximo. Você demonstra amor a Deus amando ao próximo. Primeira carta de João, vamos lá por favor. 1 de João, capítulo 4, bem no finzinho da Bíblia, irmãos. Um pouquinho antes do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo de número 4. Nome de Jesus. O versículo de número 20. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. Quantos acharam, encontraram, digam amém. Está escrito: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece aqui, para só um pouquinho, aborrece aqui significa odeia, tá? Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece, odeia ao seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E o nosso irmão João completa dizendo no versículo 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu. Nós demonstramos o nosso amor para com Deus naquilo que nós fazemos para com o nosso irmão, naquilo que você faz para com o próximo, amém? Então eu estou dando essa introdução. Tudo que você faz, na verdade você está fazendo para Deus. E indo por esse pensamento, eu queria que você entendesse o seguinte: quando você honra a quem você deve honrar, na verdade, quem está recebendo honra é Deus. Amém, irmão? Amém? Se algum dia você chegar para mim aqui e você falar assim: pastor, como o Senhor é abençoado, como o Senhor é usado para ser bênção na minha vida. Na verdade, essa honra que você está me dando, ela pertence a Deus. Porque nada do que eu faço vem de mim, tudo vem de Deus. Amém? Agora lembra, toda honra que é devida, toda honra que devemos dar, ela na verdade é para Deus, porque tudo que fazemos é para Deus. E Deus fala que existem pessoas a quem a honra é devida. Romanos capítulo 13, vamos lá por favor, Romanos 13, versículo de número 7. Romanos capítulo 13, versículo 7. Está escrito assim, irmãos. Capítulo 13, verso 7 diz assim, ó: portanto, dai a cada um o que é devido, ou o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. Se você pode ler em voz alta a última frase. A quem honra, honra. Olha para mim, irmão. Para todas as pessoas, irmão, para todas as pessoas, nós devemos alguma coisa. Falando aqui, irmão, do lado natural, tirando só um pouquinho o espiritual, indo para o natural, para todas as pessoas nós devemos pelo menos respeito. Você sabe disso, amém? Você não espera ser amado por todas as pessoas,
Mas você espera que pelo menos todos tenham o que para com você? Respeito. Agora, trazendo para o espiritual, irmão, tem uma coisa que nós devemos para todos. O que, pastor? O amor. Se você ler o versículo 8, diz assim, ó: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Em amar o próximo, você está cumprindo a lei, você está fazendo a vontade de Deus. E o amor, irmão, é a dívida que você sempre vai ter. Eu gosto de explicar que quando você deve uma coisa para alguém, você olha para aquela pessoa, a primeira coisa que você lembra é da dívida. É verdade ou não é? Sim ou não? Você já deveu alguma coisa para alguém aqui? Levanta a mão. Eu já devi. Quem já deveu? Quando você... Tem uns irmãos que estão assim, pastor, estou devendo. Tá, acontece. Mas Jesus vai te dar condição de você pagar isso aí. Agora olha para mim, irmão. Irmãozinho, calma, agora ficou polêmica agora. Agora a irmã já olhou e falou assim, rapaz, lembrei do açougueiro agora. Mas tá bom, olha para mim. Gente, deixa eu falar sério com vocês aqui. Quando você deve algo, você olha para a pessoa, você já lembra, puxa, eu tenho que pagar. Eu tenho que acertar isso com aquela pessoa. A Bíblia diz que o amor é uma dívida com que a gente vai ter até Jesus voltar. Eu olho para vocês hoje, eu estou devendo amor para vocês. Eu posso ter pago ontem, anteontem, mas a minha dívida de amor com vocês é eterna. Assim é você comigo e assim é você com o próximo. Amém? Todo dia quando você olhar para uma pessoa, lembra, eu não dei amor para ela ainda. E dar amor, irmão, deixa eu falar que isso aqui é importante. Dar amor não é apenas dar carinho. Nem sempre quem beija, beija porque está amando. Lembra de um rapaz chamado Judas? Quem lembra? Olha para o irmão e fala, o Judas. Irmão. Olha para o irmão e fala, o Iscariotes. Vocês lembram dele? Quem lembra, pessoal? Ele fez o quê? Ele chegou em Jesus e ele deu o quê? Um beijo. E Jesus olhou para ele e falou assim, aqui você veio, amigo. Jesus chamou Judas de amigo. E Jesus não estava sendo... qual que é a palavra? Oi? Jesus não estava sendo irônico. Jesus era amigo de Judas. Mas Judas não era amigo de Jesus. Nem todo mundo que te beija é seu amigo. Nem todo mundo que te abraça e dá um tapinha nas suas costas quer o seu bem. Às vezes a pessoa que quer o seu bem é aquela que te dá um chacoalhão. Eu tinha um pastor, irmão, glória a Deus pela vida dele, que Jesus abençoe ele, que às vezes ele estava no culto, ele ficava meio bravo com as coisas. Acontece isso, né, pessoal? Pastor, eu não fico não, vocês já perceberam que eu estou sempre tranquilo, né? Não é verdade, obreiros? Né, irmãos? Amém? Eu sou sempre tranquilo, mas esse meu pastor era meio bravo. Tem uns irmãos que estão assim, ó, falso, mentiroso. Irmão, esse meu pastor era muito bravo. Às vezes ele falava assim, estava no culto, ele não gostava das coisas, ele falava assim, quando acabar o culto eu quero conversar com os obreiros. Eu vou dar um choque neles. Eu tomei muito choque, irmão. E vou dizer para você, glória a Deus, cada um desses choques me fez crescer. Está escrito assim, fira-me o justo, isso será para mim um óleo que a minha alma não vai rejeitar. Se o pecador faz alguma coisa com você, é mal. Mas quando um santo de Deus, um ungido de Deus te repreende, aquilo vai ser crescimento para você. Amém, irmão? Às vezes, você demonstra amor dando uma bronca, dando um puxão de orelha. Dando um puxão de orelha. Esse mesmo pastor, ele foi meu pastor em Jacareí. E no dia que eu fui para São José dos Campos para ser pastor auxiliar, na época o nosso pastor lá, que hoje está lá em Santo André, o ministro Alencar, que é um grande homem de Deus, ele era nosso pastor aqui de São José dos Campos. Ele me pediu para ir para São José para auxiliar ele. E eu lembro que eu cheguei em Jacareí, eu fazia uma comunidade no bairro, cheguei no centro, e esse pastor olhou para mim e falou assim, irmão, o pastor pediu para você fazer as malas que você vai para São José. Eu falei, tá bom. No outro dia ele pegou um táxi, ele estava sem carro, e ele pegou um táxi para a gente ir para São José, ia ter um culto especial, ele me levou. Aí ele sentou assim no banco da frente, o rapaz levando, e eu estava no banco de trás. E eu olhei assim, sabe aqueles espelhinhos que tem dentro do carro? Eu olhei pelo espelho, meu pastor estava o quê? Chorando. Eu olhei para ele e falei assim, pastor, o senhor está bem? O senhor está chorando? Ele olhou para mim e falou assim, irmão, às vezes o filho que a gente mais bate é o que a gente mais ama. Que bonito, né? Sabe o que eu falei para ele? O senhor me ama demais, pastor. Jesus é bom, né, pessoal?
Mas deixa eu falar uma coisa séria para você, irmão. Às vezes você precisa dar uma bronca, e isso é amor. Mas o que eu quero que você entenda é: todo mundo a gente deve amor, diga amém. Mas tem pessoas que a gente deve imposto, que a gente deve tributo. O governo faz as coisas deles e depois manda uma conta para a gente tem que pagar. Não é assim, irmão? Aí você paga IPTU, IPVA, ICMS, e você vai pagando. E a gente paga para um monte de gente, né, irmão? Vocês já perceberam, né? A gente paga para o governo federal, a gente paga para o governo estadual. Esses dias atrás o preço da gasolina estava lá em cima. O governo federal já tinha tirado todo o imposto, mas o estadual ainda estava cobrando. Então, a gente deve para um, deve para outro. E o que a gente faz? A gente paga. Amém, irmão? Nós temos que pagar. Uma vez perguntaram para o mestre: é certo pagar o imposto para Roma? Jesus, sabendo da maldade deles, pegou aquela moeda na mão e perguntou: de quem é essa esfinge? De quem é esse rosto? E disseram: de César. E o Senhor disse o quê? Dai a César e a Deus o que é. Você sabe o que você deve para Deus, e você sabe o que você deve para o César, para o governo. O que eu faço, pastor? Pague. Pastor, mas o imposto não é justo. Não é justo? Às vezes não é mesmo, mas pague. Uma vez chegaram para Pedro e falaram para ele assim: o teu mestre, falando de Jesus, né? Ele não paga as de dracmas. As de dracmas eram o imposto, não era o imposto de Roma, era o imposto do templo. E Pedro, sabendo que Jesus era correto em tudo, ele disse: sim, o mestre paga. E ele entrou em casa para falar com Jesus. E o Senhor, antes que Pedro falasse, Jesus se adiantou e disse assim: Simão, responde para mim uma coisa. De quem os reis da terra cobram imposto? Dos seus filhos ou dos alheios? E aí o nosso irmão Pedro disse: dos alheios. Aí Jesus responde para ele: logo estão isentos os filhos. Aí Jesus fala uma frase assim, ele diz assim: mas para que não haja escândalo, vai, lança o anzol, vai até o mar, lança o anzol, o primeiro peixe que vier, você vai abrir a boca dele, dentro dele vai ter um estáter, era uma moeda de bom valor. Você vai e paga o imposto por mim e por você. O que nós aprendemos? Tem muitas lições, mas qual que é a lição mais básica desse texto? É que mesmo que o imposto não seja justo, você tem que pagar. Amém? Para não haver escândalo. Nós que somos de Deus, irmão, se a gente não paga as nossas contas, se a gente não honra os nossos compromissos, a gente está dando mau testemunho. Coisa feia é crente caloteiro. Me perdoa falar, mas é verdade, irmão. É triste, é triste. Você chega num lugar e você quer falar de Jesus para uma pessoa: ô fulano, você conhece Jesus? Vamos para a minha igreja. A pessoa fala: eu não quero saber de crente, porque eu tenho um crente que está me devendo. Nunca deva nada, amém, irmão? Me perdoa o que eu vou falar para você. Se você tiver que comer arroz e feijão sem mistura, sem nada, mas não tem o dinheiro para botar um ovo no prato, irmão, que seja, mas não deva nada para ninguém. Porque a Bíblia fala que das coisas dignas, o bom nome é a mais importante. Nada vale mais do que você ter um bom nome. Coisa bonita é quando você vai falar de Jesus para alguém e a pessoa fala: rapaz, eu conheço um crente que era correto, que não devia nada para... Que assim sejam vocês em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós temos que ter esse bom nome. Diga glória a Deus. Jesus fala para Pedro: para não haver escândalo, vai e lança o anzol. O primeiro peixe que vier, dentro da boca dele vai ter um estáter e você paga. O que isso significa? Que para pagar as contas você pode contar com um milagre. Amém, irmão? Deus é poderoso para abrir uma porta. Alguém, olha para mim, irmão. Alguém estava andando, olha, pensa comigo. A moeda estava onde? Na boca do peixe. Deus, irmão, não falsifica dinheiro. Deus não é falsificador. Se um dia você chegar lá no banco e tiver um dinheiro lá que você não espera, antes de você dar glória a Deus, aleluia, glória a Deus, o Senhor mandou o milagre, procura saber de onde veio. Porque às vezes alguém depositou errado. E pode ser que não, pode ser que Deus tenha mandado alguém depositar para você. E Deus é poderoso para fazer ou não é? Ele é, eu creio nisso. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Agora, alguém pode perder para você achar. A moeda estava na boca do peixe. Alguém que deixou cair a moeda no mar. Ou então, alguém estava andando e Deus falou, pega essa moeda e joga. Que? Joga a moeda que você tem no bolso. Amém, jogou. O peixe foi e engoliu. Diga a glória a Deus. Deus, na presciência dele, sabedor de todas as coisas, conhecedor de tudo, onisciente, ele manda alguém perder aquela moeda, porque aquele peixe precisava pegar aquela moeda, porque depois Jesus ia precisar dele. Amém, irmão? Se algum dia Deus mandar você tirar alguma coisa do bolso, irmão, fique em paz. Depois ele vai devolver para você. Diga glória a Deus. Mas pode ser que alguém esteja precisando. Pode ser que a obra de Deus vai Então fique em paz com relação a isso. Diga amém. No dia que você precisar de um milagre, se você for fiel a Deus, Deus vai honrar você, Deus vai fazer esse milagre. Agora, não deixe de honrar quem você tem que honrar. Vamos voltar para a nossa leitura? 13:7, ó. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Olha para mim. Nem todo imposto é justo. Mas Deus está dizendo, pague. Amém? A quem temor, temor. O que é temor? Respeito. Tem gente, irmão, que ela não fez por merecer. Eu digo com relação a você. Mas por ser quem é, você deve respeitar. Tem gente aqui que tem pais, que tem e teve pais maravilhosos. Quem aqui pode dizer, pastor, meus pais eram pessoas incríveis? Levanta a mão. Você respeita seus pais pela admiração que você tem a eles. Mas eu não vou perguntar quem teve pai ruim aqui, mas eu sei que tem um ou outro aqui que teve. Infelizmente, eu sei que teve. Olha para mim. Mesmo seu pai não merecendo, você tem que respeitar. Por quê, pastor? Porque ele é teu pai. Os irmãos estão entendendo? Pastor, minha mãe foi uma péssima mãe, tentou me abandonar, mesmo assim a respeite. Tem gente que não tem que fazer por onde. Por ser quem é, você tem que respeitar. Amém? E aí a Bíblia fala, a quem honra, honra. A honra é diferente. A honra é algo que você conquista pelo que você faz. Diga amém. Então, o meu irmão Jean, o meu irmão Ailton, ele fez uma coisa tão digna, eles fizeram uma coisa tão digna, que eu preciso mencioná-los, eu não posso deixar passar. Ó, pessoal, deixa eu falar com vocês. O irmão Jean fez uma coisa assim, eu estou mencionando porque ele é digno de honra pelo que ele fez. Tem gente que merece ter o respeito por quem ela é. E tem gente que merece honra pelo que ela fez e pelo que ela faz. Diga glória a Deus. Deixa eu só pegar aqui para falar. Em Colossenses 3:17, volta lá para o Colossenses 3. Colossenses 3:17. A Bíblia nos dá uma lista de pessoas que nós temos que honrar. E fala até a maneira que nós temos que honrá-las. Colossenses 3:17. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá, ó. E tudo quanto fizerdes, por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Agora olha o 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém, no Senhor. Então olha para mim. A mulher, ela deve uma honra ao marido, que ela pague essa honra. Pastor, mas meu marido não merece. Mas você tem que lembrar que você não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus. Você semeia na vida do teu marido, mas quem recebe é Deus. E não é teu marido quem vai pagar, é Deus quem vai pagar. É dele que vem a recompensa. Lembra que a gente falou no começo? Quem lembra, diga glória a Deus. Então vamos continuar. 19. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. O marido tem uma honra que ele tem que dar à mulher dele também. Ele deve isso. Amém? Pastor, mas minha mulher só não faz ideia. Aquilo lá é uma bruxa. Não, mesmo assim, tem que dar honra. 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável no... Então, o filho, ele tem que honrar o pai. Diga amém. Aqui a Bíblia está dizendo, obedecei em tudo aos vossos pais. É claro, vocês sabem que a nossa obediência, em primeiro lugar, é a quem? A Deus. Se um dia meu pai me pedir para fazer uma coisa que vai desagradar a Deus, eu vou fazer?
Mas fora isso, eu tenho que obedecer meu pai em tudo. Vamos continuar? Versículo de número 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Irmão, você que é pai, você tem uma responsabilidade com seu filho também. Tem pai que ele criou o filho para ter ira. Hoje o filho é revoltado aí na vida, não tem expectativa nenhuma, porque o pai semeou isso nele também. Cuidado, irmão. Você deve isso para o seu filho. Agora olha o 22. Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Para aqui um pouquinho. O Senhor aqui não é Deus. O Senhor aqui é o Senhor segundo a carne. Como assim? São os homens a quem nós temos que servir. É o seu chefe, é o seu patrão. Amém? Amém? Diz assim, ó. Não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Ou seja, não sirva só para ele ver. Quando o chefe está perto, o camarada toda hora está fazendo alguma coisa. Ele quer mostrar serviço. Diga amém. Na hora que o chefe sai, aí ele até dorme. Já viram isso, irmão? Sim ou não? Uma vez uma pessoa próxima a mim, não é ninguém da igreja não, nem aqui de Taubaté não, mas ela falou para mim, ela confessou que ela trabalhava numa casa de família, e ela disse assim, quando a patroa saía, eu ia abrir a geladeira e comia os danoninhos das crianças. Não pode, ué. A patroa não está vendo, mas Deus está vendo. Diga glória a Deus. O nosso pastor Jaime, ele conta uma coisa, eu sei que isso aqui é para a glória de Deus, se esse culto chegar nele de alguma forma, ele vai saber que isso aqui não é para exaltar ele. Mas ele conta que quando ele estava começando na obra, no ministério, ele era obreiro ainda, estava na fase de formação, diz que estava de noite e os obreiros auxiliares estavam varrendo a igreja. Os obreiros que dormiam na igreja estavam varrendo, tinha acabado o culto, eles estavam varrendo a igreja. Aí diz que tinha um obreiro perto da porta, assim, obreiro que eu falo, um pastor em formação, que estava varrendo. E o pastor da igreja ainda estava na igreja. Quando o pastor saiu, o irmão ficou olhando. Na hora que o pastor virou a esquina e foi embora, o obreiro da porta falou, pastor já foi. Todo mundo pegou a vassoura e jogou no chão. E o pastor Jaime fez o quê? Continuou varrendo. Mas o irmão falou assim, você não ouviu? O pastor já foi, para que você vai varrer? Assim, eu não estou varrendo para ele, eu estou fazendo para Deus. Aí, você é muito crente, não sei o que, não sei o que. Onde esses estão? E quem é o pastor Jaime? Quem está entendendo, diga amém. Deus vai honrar quem honra ele, irmão. E o obreiro, ele honra a Deus honrando a igreja, honrando o pastor. Eu não estou falando, isso aqui não é cantada, eu não quero nada para mim não, irmão. Mas quando eu mando uma mensagem para os obreiros, irmãos, vai ter evangelismo, vai ter limpeza, vai ter isso, vai ter aquilo. E o obreiro vem, não é para mim que ele está fazendo. Eu não tenho nada para ofertar a nenhum deles, e eles sabem disso muito bem. Mas eles estão fazendo para Deus, e Deus vai recompensar. É Deus que amanhã vai promover ele no trabalho dele. É Deus que amanhã vai abençoar o casamento dele. Quem está entendendo, diga amém. Que vai abrir a porta para ele comprar uma casa nova, um carro bom. Diga glória a Deus. Agora, essas coisas não vêm, talvez porque não estão honrando a Deus. Então a Bíblia diz que nós não podemos servir só na aparência. E detalhe, olha para mim, irmão. Mesmo quando o Senhor é mau. Tem gente que diz assim, pastor, eu faço com prazer para o fulano, porque o fulano é tão bom. Mas mesmo que ele seja mau, a Bíblia diz que você tem que fazer da mesma forma. Olha o que o nosso irmão Pedro escreveu. 1 de Pedro, capítulo 2. Lá no finzinho da Bíblia. Primeira carta do nosso irmão Pedro, capítulo 2. Essa passagem aqui, eu vou ler com vocês na Bíblia, na linguagem de hoje. Eles vão colocar aqui para mim no monitor, que fica mais fácil de você entender. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17, meu filho. É meu filho ou minha filha? Filho. 2,17. Diz assim, olha só o que está escrito. Respeitem todas as pessoas. Amem aos seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. O imperador aqui, se você pegar a linguagem, a revista corrigida, fala o rei. Nós não temos rei. Nós temos presidente, nós temos governador. Todas essas pessoas que estão nessa posição,
nós devemos respeitá-las e orar por elas. Amém, meus irmãos? A Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus. Toda autoridade, na verdade, ela é uma autoridade de Deus. Pastor, o senhor está falando isso aí, eu não concordo. Eu não estou dizendo que toda autoridade é um homem de Deus. O juiz que fez o meu casamento, ele fez porque ele tinha autoridade de Deus para me unir à minha esposa. Amém, meus irmãos? Quem me casou não foi o pastor, quem me casou foi o juiz. Quem está aqui que eu casei? Eu casei o Jean, eu fiz o casamento do Jean e da Tainunes. Amém? Eu não fiz o casamento do Jean, eu abençoei o casamento. Quem casou os dois foi o juiz. Você lembra o nome do juiz, não? Juíza? Mas tudo bem, amém. Olha para o pastor, o que eu quero que os irmãos entendam? Eu não tenho o poder de fazer casamento. Não tem, pastor? Não tem. No nosso país aqui, o casamento que vale é o casamento civil. Amém? O casamento religioso é uma bênção. Eu abençoo um jovem casal que quer viver uma vida junto. Mas se eles não forem no cartório, não oficializar, se o juiz de paz não fizer, o que eu estou fazendo não tem poder. Os dois não se casam no civil. E vem aqui na igreja, traz aliança. Pastor, ora. Eu vou orar, vou abençoar e os dois vão viver em pecado. Se eles não casar no civil. Quem faz casamento no Brasil é o juiz. Pastor, abençoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ah, pastor, mas o mais importante não é Deus, mas o juiz é uma autoridade de Deus. Talvez ele não seja um homem de Deus. Aí está a diferença. Eu sou um homem de Deus. Eu vivo para Deus. Talvez o juiz não vive para Deus, mas ele tem um poder que Deus deu a ele para aquilo. Diga amém. O presidente da república, talvez ele não seja um homem de Deus, mas ele é uma autoridade instituída por Deus. Amém? Pode ser que ele seja um homem de Deus também, se ele servir a Deus. Mas independente dele servir a Deus ou não, a autoridade que ele tem veio de Deus. Alguém vai dizer, pastor, eu não concordo, porque o prefeito está fazendo coisa errada, o governador não sei o que, o presidente. Posso falar para você? A Bíblia diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. É Deus quem coloca rei. A Bíblia fala isso. O presidente que está lá hoje, ele está lá pela permissão de Deus. Aquele que nós vamos eleger hoje, porque hoje é o dia das eleições, aquele que nós vamos eleger hoje, ele vai estar lá pela permissão de Deus. Pastor, mas e se ele fizer coisa errada? Coitado dele, porque ele vai prestar conta a Deus. Você sabe que aqui no Brasil teve muita gente aí que fez coisa errada e não prestou conta para ninguém. É verdade ou não é? Pobre deles. Não prestaram conta para os homens. Mas tudo que o homem faz, ele recebe de Deus, ele vai prestar conta para Deus. Quem me colocou aqui nesse púlpito, irmão? Quem me colocou aqui foi o Senhor Deus. Deus usou o missionário, Deus usou o pastor Jaime para me colocar aqui? Sim. Mas foi Ele quem me colocou. E aí você pode até não concordar, você pode até falar, ah, pastor, mas eu não concordo, porque eu não acho que o senhor está fazendo uma boa gestão da igreja, uma boa administração. Talvez você esteja certo, mas uma coisa eu sei, que aquilo que eu estou fazendo aqui, eu vou prestar conta a Deus. Foi dele que me deu. E um dia ele vai me cobrar do talento que ele me deu. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então respeite o imperador, respeite o rei. Vamos continuar a leitura, 18. Por favor, vocês empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem. Não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Tem patrão que é bom, que é compreensivo, que é gentil no falar, e tem uns que tratam com dureza, com maldade. Ah, pastor, se o meu patrão me tratar com maldade, ele vai ver só, eu vou fazer pior com ele. A Bíblia está dizendo, esses você tem que tratar bem da mesma forma. Versículo 19, olha o que continua dizendo. Se vocês suportarem sofrimentos injustos, sabendo que essa é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Sabe o que significa? Que talvez o seu patrão, o seu superior, te trata com injustiça. A forma como ele fala com você não é justa. Você não merecia ouvir a bronca que você mereceu. Você não merecia receber a punição que você recebeu. Mas Deus está vendo tudo, irmão. E se mesmo a pessoa tendo sido má com você, injusta com você,
você continuar sendo bom. Não, meu patrão foi mal comigo, mas não é para ele, não é dele que eu recebo o salário. Ele só é usado, diga amém. Ele só põe na minha conta, mas quem me paga é Deus. Vocês estão entendendo? Amém, irmão? Amém. Se você entender isso, se você fizer isso, a Bíblia diz que Deus vai abençoar você, irmão. José foi para o Egito, vocês conhecem a história? Quando ele chegou no Egito, irmão, ele chegou por uma injustiça das piores. Mas você nunca verá na história de José fazendo as coisas de má vontade. Nunca. Ele vai para a casa do Potifar, ele é o melhor dos empregados. E ele é abençoado, ele é promovido. Aí acontece com ele uma injustiça maior ainda. A mulher do dono dele bota os olhos nele, quer pecar com ele, adulterar com ele, ele não quer, ele foge. A mulher inventa uma mentira dizendo que ele tentou violentá-la. E é a palavra de um servo contra a palavra de uma mulher nobre. José vai parar na cadeia, na prisão. E quando José vai parar na prisão, o que a Bíblia diz que José faz? Ele fica lá revoltado da vida, amaldiçoando, praguejando, sendo dor de cabeça para os outros. A Bíblia diz que na prisão José se tornou servo, trabalhador. Ele trabalhava com tanta dedicação que dentro da prisão ele se tornou uma espécie de um mordomo. O carcereiro mor, que era o chefe, o responsável pela prisão, confiava em José. O que aconteceu depois, irmão, quando José saiu de lá para se tornar governador do Egito, foi apenas o salário de Deus depositado na conta dele. Deus vai pagar teu salário, irmão. E Deus, quando Ele paga o salário, Ele tira da prisão para colocar no trono. Para de esperar do homem. O carcereiro não podia colocar José no trono, não podia. Teu patrão não pode colocar você no trono, mas Deus pode. Então faça o que você tem que fazer. Mas pastor, meu chefe não merece, minha esposa não merece. Não interessa, não é para eles que você está fazendo, é para Deus. É de Deus que virá a sua recompensa. Não se esqueça disso. Eu quero terminar dando um exemplo lindo que a gente tem na Bíblia. Vamos lá, por favor, para o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26. Aqui eu termino. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 26. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos encontraram, digam glória a Deus? Capítulo 26. Eu vou ler um pouquinho aqui com vocês aqui. Vamos começar no versículo de número 1, tá? E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Áquila, na entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel, a buscar a Davi no deserto de Zife. Para aqui um pouquinho. Essa aqui é uma parte da história de Davi que muita gente não conhece. Tem gente que conhece a história de Davi quando ele era menino e derrubou Golias, o gigante. E tem gente que sabe que depois Davi foi rei. Mas entre isso, entre uma coisa e outra, Davi passou um período muito difícil. Depois que ele derrotou Golias, ele se tornou um soldado e depois um soldado de destaque. Mas esse destaque dele causou inveja no rei Saul. E o rei Saul era endemoniado, vocês lembram disso? Saul, apesar de Davi ser um homem de Deus que nunca fez nada de mal para ele, e detalhe, Davi era genro de Saul, casado com Mical, filha de Saul. Saul começou a perseguir ele. Davi viveu foragido durante um bom tempo da vida dele, escondido nos desertos. Deus não desamparou ele, não. A Bíblia diz que Deus mandou homens, ele estava morando numa caverna chamada Adulão. E Deus começou a mandar homens que se uniram a ele, e Davi passou a ter como se fosse um pequeno exército. Não era muito, era um exército considerável, era 400 homens. Chegaram a ser 600 homens. Mas Saul era rei. Ele tinha todo o exército de Israel à disposição dele. Numa dessas fugas de Davi, escondido num lugar no outro, alguém chegou e disse: olha, Davi está em tal lugar. A Bíblia fala que o nome do lugar, vocês viram falando. Saul reuniu um exército de 3.000 homens para ir atrás de Davi. Davi tinha muito menos. Davi não tinha como se defender, estava escondido.
E vai Saul para o deserto com 3.000 homens, para pegar Davi, matar Davi como se Davi fosse um criminoso. Aí o versículo de número 3 diz assim: e acampou-se Saul no outeiro de Ráquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho. Porém Davi ficou no deserto, e viu que Saul vinha após ele ao deserto, pois Davi enviou espias, e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. E viu Davi o lugar onde se tinha deixado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi e falou a Aimeleque o Eteu e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos a teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. Para um pouquinho. Imagina. Avisaram Davi. Davi tinha espiões no meio do deserto. Saul veio atrás de você. Mas Davi era muito capacitado. Ele era ungido de Deus. Amém, irmão? Davi ficou sabendo onde Saul estava. E ele foi no meio da noite. Tinha mais alguns homens com ele. E ele viu o acampamento do rei Saul. Tinha alguns homens com ele. Ele perguntou: quem de vocês que vai comigo lá no meio do acampamento? Um deles disse: eu vou. Imagina a cena. Davi no meio da noite assim, sabe, se arrastando pelo chão para chegar. E quando Davi chegou no lugar, pegou todo mundo dormindo. O rei Saul estava dormindo no meio, e todos os soldados estavam ao redor dele, mas não tinha um acordado, todo mundo cochilando. Davi e o outro aqui, o rapaz era o Abner? Era o Abner? O Abissai, obrigado. O Abissai chegaram bem no lugar onde Saul estava. Detalhe, isso aqui não foi a primeira vez, tá, irmão? Essa foi a segunda. Teve uma outra vez que a Bíblia diz que Davi estava escondido dentro da caverna. Isso está no capítulo 24 ou 23. É no 24. Depois você lê o 24. Essa aqui foi a segunda vez, tá? Na primeira vez, Saul estava atrás de Davi e Saul precisou usar o banheiro. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Aí ele falou para o exército dele: fica aqui do lado de fora que eu vou entrar ali naquela caverna para fazer as necessidades. Quem é que estava dentro da caverna? Davi. Imagina se Davi quisesse. Podia ter pegado Davi nesse momento, Saul, nesse momento tão frágil. Dessa vez, Davi ficou assim do lado. Imagina, Saul dormindo, ele, o Abissai, e a lança do Saul estava do lado dele. O Abissai olhou para Davi e disse: Davi, Deus acabou de entregar o seu inimigo facinho na tua mão. É só você me dar a ordem, eu vou pegar essa lança, eu vou cravar nele. Eu não vou precisar de duas vezes não, eu acerto na primeira. Seu inimigo está morto. Que oportunidade, né, meus irmãos? De Davi escapar de quem estava fazendo mal para ele, amém ou não? Só que olha o que Davi fez. Versículo de número 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está na sua cabeceira e a bilha da água e vamos-nos. Para resumir a história, irmão, quando Davi já estava longe, Davi gritou: Saul! E Saul lá no meio da noite acorda: o que está acontecendo? O que foi? Quem é que está gritando aí? Sou eu, teu filho Davi. Os mentirosos ficam dizendo para você que eu quero o teu mal, Saul. Eu tive do teu lado agora, eu estou aqui com as tuas coisas, ó, eu podia ter te matado se eu quisesse. Saul, meu irmão, na hora ficou com aquele carão, né?
E Saul, irmão, ele tinha um problema. Saul, ele era bipolar. Você conhece alguém que é assim? Você conhece alguém que é assim? A pessoa, hoje ela está assim, eu não sei por que eu casei com você, seu desgraçado, maldito, você destruiu minha vida, sugou minha... Eu era linda, eu era uma princesa, olha o jeito que eu estou hoje, não sei o quê. É assim, não é? No outro... Né? É desse jeito ou não é? No outro dia acorda te dando beijinho. Oi, lindo. Não sei o que eu faria sem você. Saul era assim, irmão. Ô, meu filho Davi. Ó, chamando Davi de meu filho, irmão. Tentando matar ele. Você é mais justo que eu. Você vai ser grande. Você vai reinar. Amém? Por que eu estou falando isso para você, irmão? 2 vezes Davi podia ter feito justiça contra as próprias mãos, mas ele entendeu, esse homem é um ungido de Deus. Ungido é capacitado. Irmão, é Deus quem escolhe quem Ele quer e é Deus que coloca, é Ele que unge. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso aqui por minha causa, tá? Não é por minha causa. Amanhã pode estar aqui o César como pastor dessa igreja. Já pensou que benção? Você tem 16 anos, né, filho? Imagina se daqui a pouco, daqui a uns anos, o César está aí com 20 anos, capacitado, e ele chega aqui como pastor dessa igreja. Diga glória a Deus. Se ele está aqui foi porque Deus ungiu, irmão. Não levante a mão contra o ungido de Deus. Ah, esse menino, eu vi chegar aqui na igreja de fralda. Tem uma irmã, não vou falar de onde que ela é, que ela fala para mim, pastor, eu lembro quando o senhor usava fralda. Eu falei assim, eu não cheguei na igreja com 13 anos, irmão. Não usava fralda não, eu já tinha parado. Mas é o pessoal que tem carinho, que lembra da gente quando a gente é menino, amém, irmão? Não faça, irmão. Porque foi Deus que colocou, diga amém. Pastor, mas está fazendo coisa errada. O que Davi falou para o Abissai? Um dia Saul vai morrer. Porque ele está indo no caminho da morte, mas não vai ser pela minha mão. Posso contar uma história para você? Vocês conhecem, mas deixa eu lembrar. Uns anos depois, Davi era rei. E um dia Davi fez uma loucura, irmão. Davi botou os olhos na mulher do próximo dele, adulterou. Matou esse homem. O crime de Davi era um crime digno do quê? Alguém matou Davi? Sabe por que ninguém matou Davi? Porque no dia que Davi teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, ele não fez. Davi colheu o que ele plantou. Se Davi tivesse matado Saul por causa do pecado dele, que Saul merecia, no dia que Davi tivesse, irmão, no trono e ele pecou, Deus teria permitido que alguém matasse Davi também. Aquilo que você está plantando hoje, você vai colher. Honra. Plante honra. Hoje você está por baixo, você tem um superior que é chato. Mas honra ele, sabe por quê? Porque amanhã o chato pode ser você. Deus não é poderoso para te promover, para te colocar por cima? Deixa eu te contar um segredo, irmão. Quando você estiver por cima, sempre vão achar que você é chato. O camarada está hoje aqui, hoje ele é seu amigão. É o seu colega de empresa. Se você for promovido e ele não, ele vai começar a falar que você ficou metido. Antes, quando eu estava aqui, era gente boa. Agora subiu para a cabeça. Não é que subiu para a cabeça, irmão. Quem está por cima tem que mandar. Quem está por cima tem que dar ordem. Quem está por cima tem que dar bronca. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem hora que precisa, irmão. Você é pai, quem é pai? Quem é mãe aqui? Dá para dar só carinho para o teu filho? De vez em quando você não tem que dar um puxão de orelha? Se você não puxa a orelha do teu pai, do teu filho, você é um péssimo pai, tá? Porque o teu filho não, olha para mim, ele não pode viver sem doutrina. Pai que é pai, dá amor, dá carinho, mas dá bronca, dá puxão de orelha, dá castigo também. Porque Deus faz isso, irmão. Diga amém. Amém. Agora, não espere que o teu filho entenda isso hoje. O teu filho vai entender um dia, amanhã. Quando ele crescer e ele for pai, aí ele vai entender você. Se Deus colocou alguém acima de você e essa pessoa é ruim, honre ela. Ela não merece, mas Deus merece. E amanhã Deus vai honrar você. Deus vai colocar você por cima. E talvez quando você estiver por cima, você vai precisar que alguém tenha paciência com você. Vocês entenderam, né, meus irmãos? Quem entendeu, diga glória a Deus. Meus amados, vamos ficar de pé em nome de Jesus.
Coloca a mão assim no teu coração, toda a igreja, fecha os olhos. Pai, que momento especial que nós temos aqui. Queremos honrar o Senhor, meu Deus. Que honra, meu Deus. Que honra é poder servir o Senhor. Que honra é saber que somos teus filhos. Porque o Senhor é tão grande. O Senhor é infinito. Feche os seus olhos agora e fala para Deus. Fala, Senhor, eu quero te honrar. E se existe alguém que você devia honrar e que você não tem honrado, peça perdão a Deus. Você, filha, que não tem honrado sua mãe, que não tem honrado seu pai, em nome de Jesus, peça perdão a Deus agora. E lembre, irmão, que honrando essa pessoa, você está honrando a Deus. Aleluias. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito. Tu que és tão grande e infinito. Prazer é quando choro, estás bem perto. Aleluias. Que honra ter um Pai assim, eterno. Oh, que coisa preciosa és tu em mim. É algo inexplicável para dizer. É algo inexplicável para dizer. Só sei que quando estou em tua presença, só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar para te dizer, de te contemplar para te dizer. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. É honra. Que honra. Prazer. Prazer é te encontrar e te seguir, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Te amo, eu te amo, meu Senhor. Para terminar, eu quero ouvir a voz do povo de Deus. Que honra é tua presença em meu ser. Que honra é te chamar, te receber. Só a igreja é honra, é. Que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Só a igreja, te amo. Vocês aí, te amo. Meu Senhor. Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Bem forte, bem forte, bem forte. Bate palma e dá glória a Deus. Oh, bate palma e fala aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus.
Louvado seja o nosso Deus. Para os amigos que estão em casa acompanhando esse culto, só lembrando vocês que a Igreja Internacional da Graça de Deus aqui de Taubaté está situada na Avenida Granadeiro Guimarães 416, tá bom? Avenida Granadeiro Guimarães 416, todos os dias de portas abertas. Segunda a sexta-feira, reuniões 8 da manhã, 10h30 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde, 7h30 da noite, tá bom? Isso de segunda a sexta-feira. Sábado a igreja abre o dia todo, nós temos a programação com a juventude, às 16h30 e às 19h30, e domingo é o dia dos filhos de Deus. É o dia em que nós temos essa comunhão maior, essa adoração ao Senhor, tá bom? Domingo a reunião é 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Nossa igreja está bem fácil, situada no centro, pertinho da rodoviária velha, ao lado do Hospital Escola, e com carinho, com amor, eu espero por você. Que Jesus abençoe a sua vida. Eu vou celebrar esse amor, renasci eternamente Cristo.